Estou gravando aqui no próprio software que eu sei usar para depois eu jogar no YouTube. Hoje nós vamos ver comportamento térmico dos polímeros. Como a gente comentou, né, comentei a aula passada e agora repassei brevemente, tem um polímero lá que é inteiro desorganizado e ele é rígido à temperatura ambiente. Enquanto os outros dois que a gente mostrou, eles têm regiões ordenadas e regiões desordenadas, porém as regiões desordenadas deles são mole à temperatura ambiente. Se nos dois casos a gente tem região desordenada dos polímeros, por que um deles, que é inteiro desordenado, independente de ser inteiro desordenado, tá? Mas esse que é inteiro desordenado, a região desordenada dele, que seria ele inteiro, tá rígida à temperatura ambiente, e nos outros dois ali, a região desordenada tá mole à temperatura ambiente. O que faz ele ter uma certa rigidez para poder aplicar é a região ordenada ali que vai contrabalancear, a rigidez da região ordenada, que é muito grande, que vai contrabalancear, vamos dizer assim, a região desordenada que já está amolecida, né? Respondendo de maneira bem simplista e bem rápida, o que vai acontecer são as diferenças dos grupos orgânicos que tem ali dos grupamentos que tem ali na cadeia. As vibrações vão ser diferentes, então eles vão precisar de quantidades de energia diferentes para vibrar de um modo que eles tenham mobilidade. Lembrar que mobilidade é a possibilidade da mudança de conformação. Lembra que eu falei, o quarto carbono ali pode rodar em relação aos outros três. O quinto carbono, por isso que eu quis fazer essa revisãozinha. O quinto carbono pode rodar em relação aos outros quatro também, mas isso em condições de temperatura específica. Esse poder rodar, né, naquele cone que vai respeitar a comprimento da ligação e o ângulo de ligação, é uma situação específica de temperatura. Precisa ter vibrações moleculares suficientes ali para que a molécula tenha mobilidade e gire. Com grupos diferentes, essas temperaturas vão ser diferentes. Acabou a aula, tô brincando. Mas vamos ver, essas temperaturas vão ser diferentes, mas vamos ver como é que a gente acha na prática, não é nem tão na prática assim, na teoria, na verdade, né? Que infelizmente não vai ter muito tempo para discutir a prática, mas para que vocês compreendam o que é essa temperatura. Como é que a gente chama a temperatura na qual a fase amorfa passa a ter mobilidade? Como é que a gente chama... Não, pode deixar. Obrigado. Como é que a gente chama a temperatura em que fundem os cristais? Temperatura de fusão, né? Já falei. Como é que a gente chama a temperatura de cristalização? E que para polímeros, cristalização e fusão são temperaturas diferentes. Para os outros materiais, não, tá? Você pode ver um diagrama de fase, onde uma liga metálica lá tem um intervalo grande de fusão, começa a aparecer uma fase líquida e depois o líquido termina de fundir, você tem que passar por uma temperatura longa, ok. Mas a temperatura em que o líquido some, que o sólido some no aquecimento, é a mesma temperatura que ele aparece no resfriamento, tá? Você tem uma faixa ali e tal, mas as temperaturas não tem uma variação igual a gente vai ver que nos polímeros tem, tá? Então, falando em comportamento térmico de polímeros, o que é importante que vocês saibam aqui em termos de aplicação? Já que, repetindo, vocês são mecatrônica, a parte de materiais para vocês é a base de mecânica. Então, claro que a aplicação é sempre mais importante. Mas por uma questão de tempo, não adianta nada também eu ficar cuspindo aqui a aplicação, se vocês entenderem o que está acontecendo. Por questão de tempo, a gente está vendo aí essa introdução aí que é mais teórica, são as ideias, para depois aplicar. Posso até passar para vocês coisas de aplicação de modo assíncrono? Sem dúvida, isso é mais fácil do que dar aula de processamento. É até uma ideia muito interessante que até então não tinha tido. Olha lá. Vamos introduzir, então eu já deixei escrito, eu já tinha essa aula pronta, e também para não ficar enorme e não judiar de vocês, porque eu já dei uma aula enorme a semana passada, né? Vamos só discutir o que está escrito aqui. Mobilidade, eu já falei no slide de capa. Mobilidade é a possibilidade de mudança de conformação. É a temperatura na qual... Porque as cadeias, se o polímero for amorfo, vão formar conformações aleatórias e noveladas. Eu cheguei a discutir isso a semana passada. Não sei se discuti ou se só citei. Mas, vamos dizer assim, uma vez que congelou, ficou na conformação aleatória, né? Mas congelou naquela conformação. Congelou, modo de dizer, tá? Resfriou e adquiriu rigidez ali. Ficou naquela conformação aleatória. Tem vibração? Tem movimento molecular? Tem, mas muito pouquinho, né? A temperatura ambiente, pensando num polistireno, por exemplo, né? Eu deixei até aqui, ó, porque eu vou ficar falando desses três caras e tentar correlacionar as duas aulas, né? Então, por exemplo, vamos pensar nesse cara aqui primeiro, que é amorfo, que é mais simples. Ele está totalmente em conformação enovelada, temperatura ambiente, mas ele está rígido.
Então as moléculas não têm muita mobilidade, embora termodinamicamente o quarto carbono possa ocupar qualquer posição naquele cone, que ainda vai respeitar comprimento e ângulo de ligação, né? Se você estiver assistindo isso no YouTube, tá? Volte no vídeo anterior para entender o que é esse cone. Né? Para o pessoal, acabei de fazer uma revisão aqui ao vivo, que eu não gravei. Enfim, então a ideia aqui é que esse cara, a temperatura ambiente, esses carbonos que poderiam estar em qualquer posição desse cone, já fixaram a posição. Termodinamicamente eles ainda podem girar, eles ainda podem ter mudança de conformação, porque ainda seria estável, né? O mais estável é enovelado, ele não vai girar de modo a se desenovelar, mas ele ainda poderia ter movimento, só que não tem cinética a temperatura ambiente, aquilo que a gente sempre fala. Em materiais você sempre vai ter a briga entre a termodinâmica e a cinética, né? É claro que não é que ele quer, aqui não seria muito bom descrever dessa forma como eu descrevi, porque ele não quer ficar girando, tá? O que acontece é que se ele tem vibração, se ele tem agitação, ele vai girar, porque ele pode termodinamicamente ficar em outras posições, né? Mas se ele não tem energia, ele não vai girar, ele vai ficar quietinho, né? Seria mais essa a ideia. Não que ele queira girar, né? Mas o fato de você aumentar a temperatura, fisicamente, por definição, temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas. Então elas vão se movimentar. E elas, no caso do polímero, elas podem se movimentar e ainda respeitar distância de ligação e ângulo de ligação. Então, para discutir comportamento térmico, a gente tem que pensar em mobilidade. Mobilidade é o quê? Possibilidade de mudança de conformação. É poder girar ali, ter energia suficiente para que os carbonos fiquem girando dentro daquele cone, tá? Só relembrando aqui no cantinho, ó, a gente desenhou lá no slide anterior, a gente tinha assim, ó, 3 carbonos vão estar no mesmo plano, né? O quarto, não necessariamente, ele pode estar em qualquer posição dentro desse na base desse cone aqui, né, ó. Na base desse cone aqui, na verdade não é na base, na circunferência da base, porque aqui e aqui ele está no mesmo plano que os outros 3. Em qualquer posição, vamos desenhar só 2, ele não vai estar no mesmo plano, mas ainda respeitaria o ângulo e o comprimento da ligação. O quinto carbono também vai ter uma posição num cone na mesma ideia. Então você tem muitas possibilidades de conformação, mas é só quando você tem mobilidade que você tem a possibilidade de mudar de uma para outra. E essa mobilidade depende intimamente da temperatura em que você está. Temperatura essa aqui muda, tá? Temperatura essa aqui muda. Se você pegar caras com grupos laterais diferentes, essa temperatura será diferente. Se você conseguisse produzir um polímero, é que termodinamicamente isso não vai acontecer, mas um polímero amorfo total desse cara aqui, um polímero amorfo total desse cara aqui, vocês iam ver que a temperatura onde as cadeias amorfas, sem cristal, e por enquanto nós estamos falando só das amorfas, onde elas começam a ter habilidade, para esses dois caras é bem mais baixa. Para esse cara é 100 graus. Para esses dois é 0, menos 20. Por que a gente falou isso? A fase desorganizada desse e desse, a temperatura ambiente tem mobilidade, está amolecida. Amolecer é ter mobilidade. Mobilidade é ter muita mobilidade, na verdade. Mobilidade é a possibilidade de mudança de conformação. E amolecer é o quê? O que são cadeias amolecidas? Que estão mudando de conformação toda hora, tá? Então por isso que elas estão amolecidas, elas têm muita mobilidade. Muita mobilidade é estar amolecida. E podem chegar até fluxo. Fluxo aí é deslizar, é o deslizar das cadeias umas sobre as outras, tá? Claro que isso vai acontecer com uma mobilidade alta. Afinal, para deslizar umas sobre as outras, elas têm que se mexer, tá? Então essas aqui, a fase amorfa delas, né, a região desorganizada desses dois, é muito baixa a temperatura que você tem que atingir para dar mobilidade para elas. Essa não. Por quê? Olha esse anel aromático, ele não deixa cristalizar, ele não deixa se aproximar muito, no entanto ele faz um ancoramento, né, que é o segurar, não deixar fluir, não deixar ter mobilidade. Você precisa de mais energia para esse cara aqui que funciona como uma âncora mesmo, como se fosse, como um ganchinho, né? Você precisa de mais temperatura para dar mobilidade. Isso, por enquanto, pensando só na região desorganizada. Lembrando que esse é rígido porque ele é inteiro desorganizado e ele só vai começar a ter mobilidade a 100 graus Celsius. Então, na temperatura ambiente, ele é rígido porque tem pouca mobilidade. Esses dois são o que a gente chama de plástico mole, porque as regiões organizadas são muito rígidas
mas as amorfas já estão amolecidas, porque as amorfas não têm um ancoramento, não tem um grupo lateral que causa um ancoramento tão eficiente que nesse aqui. Esse aqui até tem um grupinho lateral. O hidrogênio é considerado grupo lateral, tá, gente? Esse aqui até tem, mas é bem menor que aquele, tá? Porque talvez aqui pelo desenho não pareça assim, formas, né, semelhantes. Lembrar que esse negócio, como vocês estão no primeiro colegial, eu desenhei a semana passada para vocês, não sei se alguém não estava aí ou se não lembra, isso aqui é uma representação que vocês vão ver muito no terceiro colegial, né, em Química Orgânica, é como se cada ponto desse fosse um carbono, tá? E a ligação aí dupla entre carbonos. E ainda cada um está ligado a um hidrogênio. Então é um grupo lateral muito mais volumoso, tá? Lembrar desse detalhe aí, pessoal. Então é isso. Por enquanto, nós vamos começar a discutir só a fase amorfa, para depois a gente entrar no que tem fase organizada. Aí a discussão vai ficar um pouco mais interessante. Então, lembrar que essa temperatura na qual as cadeias começam a ter mobilidade, primeiro pensando só na fase amorfa, depois vamos pensar numa fase cristalina também, que na fase cristalina tem um empecilho a mais, tem que fundir, tem que quebrar a ordem para depois ter mobilidade, não é simplesmente ter mobilidade, quebra a ordem, depois se mexe, né? Lembrar que tudo isso aqui tem a ver com as propriedades, são propriedades físico-químicas, né? O em que temperatura amolece, né? Ou seja, fase desorganizada ganha mobilidade. Em que temperatura funde, ou seja, fase organizada. Eu estou falando fase desorganizada para ficar mais fácil para vocês, tá? O correto é fase amorfa e fase cristalina. Tá? Vocês já sabem, eu já repeti 1000 vezes. Amorfo, sem ordem, cristalino, organizado, tá, né? Então a fase amorfa é a fase cristalina. Em que temperatura a fase amorfa tem mobilidade? E em que temperatura fundem os cristais para que a fase cristalina também tenha mobilidade, são as propriedades físico-químicas, né? Algumas delas. E elas estão relacionadas, obviamente, diretamente com o desempenho térmico, porque uma coisa é a propriedade térmica, é o comportamento térmico, que a gente vai falar aqui mais abaixo. A outra é o desempenho térmico. Por exemplo, eu tenho que dar um exemplo idiota. Aqui é a caneta Bic, né? A caneta Bic minha aqui é marrom. Deixa eu ver se eu acho uma caneta Bic de tubo transparente, que é a caneta Bic comum. Vou até abrir o chat, se alguém estiver assistindo isso no YouTube, vai ver o vídeo pequenininho ali, mas vai ver. Esse tubo aqui da caneta Bic, o tubo branco, né? Tem uma caneta Bic diferentona, mas vamos dar um exemplo mais do nosso dia a dia. Esse tubo aqui, branco não, né? Transparente, ele é feito daquele polímero 100% desorganizado. O tubo, tá? Não o tubinho onde fica a carga, esse tubo mais externo. Esse tubo aí sextavado, que se olhar assim ele tem um formato hexagonal. A tampinha é redonda, né? Mas ele é hexagonal. Até para ficar mais ergonômico para a gente escrever. Esse tubo é feito daquele polímero que é rígido e desorganizado, que é o poliestireno. Ele amolece a 100 graus. 100 graus eu consigo fácil. Se eu pegar um isqueiro, né? Olha aqui. Bic, patrocina nós. Se eu pegar, não vou fazer isso porque essa caneta tá novinha, né? Se eu pegar um isqueiro e acender aqui, eu amoleço essa caneta. Todo mundo já fez isso, vai, fala que não. 100 graus você consegue facinho, você consegue aqui na chama do isqueiro, né? Então, não é problema, se você quiser derreter. Agora, você vai fazer a peça de um motor do carro. Não o motor não tem como fazer de polímero. Mas o coletor de admissão de ar, não me lembro qual é a função dele, como eu falei, fiz um trabalho sobre isso na faculdade, por isso que eu lembro. Você vai fazer de um polímero que amolece a 100 graus? Não me parece uma boa ideia. Talvez ali chegue 100 graus fácil. Aqui chega, imagina o motor de um carro, né? Tudo bem, tem sistema de refrigeração e tal, não sei se vai chegar a 100 graus. Talvez não chegue, mas e se um dia chegar? Eles não fazem, eles fazem de nylon. O nylon vai ter uma temperatura aí de fusão, né? Tudo bem que ele tem fase cristalina, é difícil comparar, mas vamos comparar os dois amolecidos. Esse aqui é 120 graus, está inteiro amolecido. O nylon para amolecer vai passar dos 200, vai quase chegar nos 300, um pouquinho abaixo dos 300, mas vai chegar, dependendo do tipo do nylon. Estou falando o nylon específico, que é colocado no motor do carro. Repetindo, a gente está acostumado a pensar no nylon só como fibras, né? Mas nada impede você pegar esse nylon que você usou para fazer um fio e aí juntar vários fios para fazer um tecido, fazer um material sólido, tá? O nylon, a temperatura ambiente, é um material sólido. Por isso que ele pode ser feito um fio e depois esse fio é transformado num tecido. Mas assim como você deu o formato de fio, você pode dar um formato de caixinha, que seria o coletor de admissão, tá? Então, isso, quando a gente fala em desempenho térmico, é aguentar temperaturas na aplicação. É essa a diferença entre propriedade térmica e desempenho térmico, é só essa diferença. Essa aqui é pensando na aplicação.
Essa aqui é pensando mais em testes de laboratório. Isso é um dado de um livro, é o dado de uma tabela, é o dado do datasheet, que são as informações lá do material. Isso é um dado. Isso aqui é realmente o desempenho na aplicação. Mas são basicamente a mesma coisa, tá? São 3 tópicos aí para falar basicamente que a propriedade físico-química da mobilidade, que depende da temperatura, está intimamente ligada com o desempenho térmico, que nada mais é do que o comportamento térmico na aplicação, e não no laboratório, né? O comportamento térmico, como vocês podem ver, é mais geral. Isso aqui seria o desempenho térmico, ó, escrito de uma outra forma. E isso aqui seria as condições de processamento. Eu comentei, infelizmente, né, talvez eu grave essa aula, vocês vão ver só no YouTube, não vamos falar aqui, não tem condições. Mas eu cheguei a comentar de processamento de polímeros quando eu dei aula de economia, porque a gente estava falando dos aços, das ligas metálicas. Eu achei um texto muito interessante de que aços são usados para fazer rosca de injetora, rosca de extrusora, perdão, molde de injeção. E aí eu mostrei o que era uma extrusora, uma injetora bem por cima, só para vocês terem a ideia, né? Lá vai depender de temperatura. Então, a que temperatura eu processo um nylon, né? Falei, precisa de quase 300 para estar amolecido. Já um poliestireno 110, 120 já está, né, quase líquido. É um pecado falar quase líquido, porque o comportamento de fluxo dos polímeros é bem diferente de um líquido. Mas só para vocês entenderem a ideia, né? Então, quer dizer, com o comportamento térmico, que tem a ver com as propriedades físico-químicas, que é basicamente em que temperatura ganha mobilidade, propriedade físico-química nesse sentido é em que temperatura ganha mobilidade, ela está diretamente relacionada com o desempenho térmico, como já foi falado ali, e com as condições de processamento. Então essa área é muito interessante, porque engenharia de materiais, eu não sei se eu cheguei a mostrar isso para vocês, faltou aí, hein? Falha minha, ano que vem eu vou pôr isso numa das primeiras aulas. Você vai estudar 4 coisas. Poderia representar num quadrado, tá? Mas o pessoal representa num tetraedro só para ser chique. Você vai estudar processamento de materiais, que a gente viu, chegou a ver, mas bem pouquinho, os processos de conformação mecânica ali são considerados processamento, fundição também. Vimos para os metais. Vimos para o processamento cerâmico também. Vimos colagem de barbotina, vimos sinterização. Tudo que você vai modificar o material é considerado processamento. Então, o que vimos lá em cerâmica? Colagem de barbotina, sinterização dos metais, processo de conformação mecânica, tá? Tratamento térmico poderia ser considerado processamento também. Algum autor pode vir brigar comigo, mas eu encaixaria aí, tá? Aí, ó, tem mais 3 coisas. Estrutura, que a gente viu um monte. Se é amorfo, se é organizado, estruturas cristalinas, tudo isso se encaixa em estrutura. Propriedades, certo? E processamento, estrutura, propriedade e aplicações. Basicamente, isso aqui, ó, seria o tetraedro da engenharia de materiais. Como eu falei, podia ser um quadrado, mas o pessoal faz 3D para ficar mais chique, né? São as áreas que a engenharia de materiais estuda. Por quê? Primeira coisa, você vai olhar a estrutura do seu material para ver quais propriedades que ele tem. Acabou. Isso aqui é conhecer o seu material. Com isso, conhecendo essas duas coisas, estrutura e propriedade, por exemplo, o desempenho térmico, aí você vai escolher, entre outras coisas, como você processa. Tá? E também conhecendo a estrutura e as propriedades, você não só vai escolher como você processa, mas para que você usa. Então essas coisas aí estão intimamente relacionadas. E outra coisa também, dependendo do que o processamento for causar no seu material, pode até inviabilizar a sua aplicação. Por exemplo, você vai processar um material ali por fundição, né? Mas você queria ele encruado por algum motivo. Nós vimos encruamento, né? Quando você estica lá os grãos. Se você fundir, você vai perder todo aquele encruamento, que às vezes para você, de alguma maneira, é interessante. Então você tem que escolher um processamento para manter a sua estrutura, de modo a manter as propriedades, para que não inviabilize a aplicação. Chegou lá para você um tarugão de metal, fala, puta, essa de liga metálica. Essa liga metálica é excelente para fazer roda de carro. Se só a composição for importante, beleza, você não precisa ter tanto cuidado assim no processamento. Mas às vezes, por algum motivo, a estrutura é importante. Aí você tem que pensar no seu processamento. Roda de carro vai ter que ser por fundição, né? Você vai fundir, vai ter um tempo ali de recristalização, você vai controlar as variáveis de processo para que sua estrutura não mude durante o processamento, para que as propriedades não mudem, para que seja feita a aplicação. Talvez o exemplo da roda de carro tenha sido ruim, mas eu acho que vocês conseguiram entender a ideia principal, tá? Então é muito importante a gente definir
aí essas questões de desempenho térmico e tal, não, porque isso vai influenciar diretamente no processamento. E o processamento, se não for interessante, não pode modificar a sua estrutura, porque senão vai modificar as propriedades. Tem que modificar, o processamento tem que modificar o mínimo aí da sua estrutura. Né? Depende, cada caso é um caso, mas para a maioria dos casos você tem que pensar num tipo de processamento que te dê o formato que você quer, mas que não mude a estrutura do seu material, para não mudar as propriedades. Afinal, você está esperando elas na sua aplicação. Tá? Então, pensando nesse contexto geral da engenharia de materiais, né, no nosso caso aqui da tecnologia de materiais, pensar no comportamento térmico dos polímeros é muito importante, porque ele vai definir duas coisas aí que estão intimamente relacionadas, tá? E que você, durante na maioria dos casos, não pode mudar muito a estrutura do seu material. Senão ele vai perder propriedade e, consequentemente, vai perder a aplicação. Aí você está processando para quê? Né? Enfim, agora, entrando numa coisa mais técnica mesmo, e menos assim filosófica e contextual, vamos definir volume específico, tá? Volume específico porque a gente vai falar nos gráficos que a gente vai desenhar o volume específico. Não é o volume simplesmente da amostra, é também, tá? Mas é o volume específico. Que é o volume dividido pela massa, tá? Ó, vou pegar um pedaço de papel aqui. Uma folha de papel. Gravar pro pessoal do YouTube também, né? Ou para vocês mesmo, se forem assistir depois. Ó, se eu conseguir compactar esse pedaço de papel do tamanho, sei lá, desse negocinho aqui de caneta, eu vou ter aumentado a densidade dele. Mas papel é plano, é meio chato esse exemplo. Vamos fazer uma bolinha. Ó, fiz uma bolinha, bem mal feita. Quer ver aumentar a densidade dessa bolinha? Um jeito bem fácil de entender o que é densidade. Aumentei. Tá vendo? A bolinha está menor do que ela estava. Tem a mesma massa num volume menor. Então, se você pensar em densidade, a densidade aumentou. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui. A mesma massa num volume menor. Se o de baixo diminui e o de cima fica constante, a densidade aumenta. Então, a densidade aumenta quando um corpo está mais compactado. O volume específico é o contrário de densidade. Densidade é massa por volume. Essa letra aqui grega é Rho, tá? Essa letra grega aqui eu não lembro o nome. Mas é como se ela fosse um Vzinho. A gente usa ela para representar volume específico, tá? Então, como esse aqui é volume por massa, a gente pensa, aumenta se estiver mais expandido. Da mesma forma também, ó, eu diminuí o volume específico da minha bolinha de papel, porque ele ficou mais compacto, né? Vamos tentar aumentar. Vamos tentar aumentar a bolinha. Desfaz aqui o amassado, né? E amassa um pouco menos. Agora eu tenho mais volume na mesma massa, certo? Então a massa não mudou, o volume aumentou, tá? Então agora, no caso da ideia de volume específico, é o de cima que aumenta, né? A massa não mudou. Então, ó, basicamente o volume específico é o inverso da densidade. O volume específico aumenta se estiver mais expandido. A densidade aumenta se a amostra estiver mais compacta, tá? Então, o contrário da densidade. Menos denso, maior volume específico. Mais denso, menor volume específico. Isso vocês precisam saber para as definições que a gente vai falar agora, tá? A primeira delas, que é uma das definições, na minha opinião, mais bonitas da área de engenharia de materiais, e a gente vê pouco no curso, porque o pessoal de metais não fala isso, e a maioria das aulas são metais, vocês viram pelo nosso curso, porque os metais não têm essa propriedade. Quem tem são os polímeros e os vidros, tá? Então, o que a gente vai definir, como eu já falei aí o termo vidro, vocês vão ver que tem tudo a ver. Deixa eu desamassar a bolinha, que a bolinha era minhas notas de aula. É como eu sempre falo, né? Eu levo essas notas de aula porque elas são o planejamento da lousa, tá? Vocês que me conhecem, já tiveram ainda que 2 semanas só, ou 3, de aula síncrona comigo, vocês sabem que eu falo bem mais do que a nota de aula que eu levo para escrever na lousa, né? Mas é bom fazer o planejamento da lousa, senão eu tenho tendência de fazer de modo desorganizado. Isso, o negócio aqui parou de piscar, tá me deixando doido. Então agora nós vamos definir o que é transição vítrea. Ou mais especificamente ainda, nós vamos definir o que é temperatura de transição vítrea, tá? Pessoal, só um segundinho, tá?
Desculpa, viu, amor? Obrigado. Pra variar, o gato tava chorando, aí hoje a minha noiva tá aqui em casa, eu falei, ó, fica aí com ela que ela tá carente. Então nós vamos definir transição vítrea. Mais especificamente, a temperatura de transição vítrea, tá? Que eu já adianto que é. Vou até escrever aqui, ó. TG. TG é temperatura de transição vítrea, tá? O G vem do inglês. Glass significa vidro, tá? Então é a Glass Transition Temperature. Glass Transition Temperature. Temperatura de transição vítrea, tá? A gente põe só TG. Esse G é um subíndice, mas no livro que eu uso lá, o autor não colocou subíndice não. Então também às vezes eu não coloco, só coloco um T maiúsculo e um G minúsculo. Vocês vão ver, tá? Subíndice é quando você faz bem menorzinho, né? Enfim, caso alguém não saiba. Então essa temperatura, a TG, é a temperatura de transição vítrea, tá? Que nada mais é do que a temperatura na qual as cadeias da fase amorfa, ou as moléculas da fase amorfa, como vocês preferirem, as cadeias da fase amorfa adquirem mobilidade. Certo? Nada mais do que isso. A temperatura a partir da qual as cadeias da fase amorfa começam a se mexer, ou seja, começa a ocorrer mudança de conformação. Então, caso, ó, mobilidade é igual possibilidade, hein, pessoal? Não, só vou falar o possibilidade, não vou escrever. É igual possibilidade de mudança de conformação. E a TG é a temperatura a partir da qual as cadeias da fase amorfa passam a ter essa possibilidade de mudança de conformação. Ou mais simplesmente, elas passam a ter mobilidade, começam a se movimentar. É a partir da TG que as cadeias da fase amorfa adquirem mobilidade. Tá? Se for um polímero simplesmente amorfo, você pode relacionar a transição vítrea com a temperatura de processamento dele. É quando ele começa a amolecer, o processamento geralmente vai ser pouco acima da TG. Só para garantir que tá móvel mesmo, sabe? Então a gente usa um pouquinho acima. Melhor pecar pelo excesso. Então vamos fazer um gráfico aqui, que o gráfico é a nossa definição de TG. Essa definição é muito bonita, tá? É como eu falei, dentro da área de engenharia de materiais é a definição que eu mais gosto. Ó, vamos fazer o seguinte, eu não vou conseguir definir ela de um modo... Será que eu vou? Eu não lembro como é que eu defini isso quando eu dei essa aula, e eu também não quero complicar muito para vocês. Eu preparei a aula, mas eu preparei os gráficos. Falei, essa explicação tá na minha cabeça. E tá, realmente, mas eu não quero complicar muito a vida de vocês, não. Ó, então nós vamos fazer um gráfico aqui de volume específico de uma dada amostra que está sendo estudada. Lembra que o volume específico é o volume pela massa, poderia ser metros cúbicos por quilograma também, eu vou fazer centímetros cúbicos por grama. Poderia ser litro por grama, tá? Unidade de volume por unidade de massa. E a temperatura, vamos colocar em graus Celsius. Só estou colocando a unidade para vocês lembrarem que grandeza é, tá? Nem haveria necessidade de letra aqui. Eu fiz o gráfico com a temperatura descendo, então provavelmente quando eu dei essa aula eu expliquei da maneira que eu vou explicar agora. Então vamos lá. Prestem atenção, a definição é bonita, mas ela não é super simples. Imagina o seguinte, que você vai partir do resfriamento do líquido. O líquido tem mais mobilidade, né? Pensando aí, líquido, pensando aqui no material geral, tá? Não no polímero. Como eu falei, falar que o polímero amolecido é líquido é até um crime, porque é muito diferente o comportamento. Existe uma ciência chamada reologia, né? Tem um livro disso, a minha orientadora era especialista nesse assunto, então só para estudar o fluxo de polímeros no estado amolecido, de tão diferente que é. Mas vamos pensar num líquido qualquer, um líquido que possa formar um vidro, porque o vidro não é qualquer material. Ou, então, um líquido, uma meleca, né, que seria o fluido polimérico, que vai ser resfriado e não vai se organizar. Porque o poliestireno, esse cara aqui, ó, YouTube, cadê? Onde é que eu vou mostrar o videozinho? Aqui, ó, esse material aqui, o transparente,
Ele é um vidro polimérico. Você pode falar que ele é um vidro polimérico ou um polímero amorfo, tá? Dá no mesmo. Então você vai resfriar um líquido ou um fluido estranho melequento, não importa, tá? A definição é a mesma. Você vai resfriar e o líquido vai ter uma taxa de contração. O que é isso? Ó, você vai resfriar e o líquido varia muito de volume específico. Lembra aqueles... não, eu ia falar negócio de dilatação térmica. Vocês não têm isso porque vocês estão no primeiro ano. Vocês vão ver isso ano que vem. Mas ok. O líquido contrai bastante conforme eu vou resfriando. Então eu venho aqui, ó, dessa variação de temperatura, eu vou fazer uns rabiscos, depois eu vou apagar, ó. Dessa temperatura aqui, eu tô lá na temperatura alta, né? Então também tem um volume específico alto. Quando eu aqueço alguma coisa, ela expande. É isso que seria legal vocês já terem aprendido em física, né? Mas enfim, vocês devem ter aprendido em química, visto alguma coisa de gás. Se não aprenderam, eu tô falando agora. Quando eu aqueço alguma coisa, ela expande. Então quando eu resfrio, ela contrai. Nessa variação de temperatura, pensando no nosso gráfico inteiro, nem é muito, ele desceu bastante de volume específico. Tem uma taxa aí de contração. E ele vai descendo tranquilamente. É como, pessoal, se cada variação de temperatura que eu fizesse fosse uma solicitação. Solicitação mecânica mesmo. A gente falou bastante de solicitação mecânica no começo do ano. Eu vou pôr lá na máquina para esticar, deformar, aí meço a tensão e tal. Pense em cada mudança de temperatura como se fosse um cutucozinho, uma tentativa de esticar, uma tentativa de deformar. Enquanto as cadeias estão em temperatura alta, elas têm mobilidade. Essa energia que eu dou a mais, ou que eu tiro, né, porque eu estou abaixando a temperatura, essa mudança de energia aí, essa solicitação, que não é mecânica, é térmica, mas enfim, a estrutura consegue absorver. O termo correto é a estrutura consegue relaxar. Existe relaxação estrutural. Não é relaxamento, André? No português, sim. Mas dentro da área da engenharia de materiais, a gente usa o termo relaxação. Isso talvez nem exista no dicionário. Mas como a gente usa, eu trago aí para vocês o termo técnico, tá? O fato da estrutura conseguir relaxar é o seguinte. Você fez uma solicitação, mudou a temperatura, ela fala, opa, né? Ela sente aquilo. Então ela muda um pouquinho de conformação, até porque ela vai contrair um pouco. Esse contrair tem energia ali que saiu, né? Teve troca de energia ali, de alguma maneira para ela contrair. Essa energia pode ser exata que ela precisa para contrair, ou pode ser um pouco mais. Essa energia a mais, ela relaxa, mudando de conformação, tendo mobilidade, tá? De qualquer maneira, é fácil a gente pensar que um líquido vai contrair bastante. As moléculas estão livres, as moléculas têm alta mobilidade. Só que existe um ponto a partir do qual, quando eu continuar resfriando, não vai mais ser essa taxa de contração. Vai ser uma taxa de contração bem menor. Vamos ver se eu consigo fazer isso sem ficar muito rabiscado. Já fiz rabiscado, né? Mas enfim. Vai ser uma taxa de contração bem menor. Ó. Vou fazer com a régua. Irritei. Então vai ser uma taxa de contração aí bem menor. Eita, mas é isso. Agora eu lasquei com tudo. Tá, vamos fazer com a régua. Então vai ser uma taxa de contração bem menor. O que significa isso? Eu vou mostrar. Ó, agora é desse jeito aqui, ó. Isso, eu faço só o finzinho dela ali. Tá bom. Pelo menos não fica tudo torto. Fica só o finzinho torto. Agora, ó, o que vai acontecer? Agora eu perdi mobilidade. E nitidamente eu vejo que eu perdi mobilidade. Por quê? Porque agora, numa variação de temperatura maior, eu nem precisaria ter feito a variação de temperatura maior, tá? Eu poderia ter terminado meu gráfico aqui, ó. Ter feito a variação de temperatura do mesmo tamanho. Tá? Eu acho que é até mais interessante. Para que vocês entendam bem o conceito. Vamos fazer a variação de temperatura do mesmo tamanho. Ou quase do mesmo tamanho. Tá? Já é suficiente para a gente entender isso aí. Então, ó. Você... numa mesma variação de temperatura ou numa variação de temperatura maior, mas tanto faz. O importante é que ao variar a temperatura, contraiu bem menos. Tá vendo que a taxa de contração mudou? Aqui, ó, você mudou. Pensa no eixo Y, você mudou desse volume específico para esse. Olha que taxa de variação de volume específico grande. Nessa segunda situação, depois desse ponto aqui, depois que você chegou nessa temperatura especificamente, ó, depois que você chegou aqui, olha como a contração foi menor, pensando numa faixa de temperatura aí parecida. Olha que diferença. Você baixou daqui para cá.
Nessa segunda situação, você só baixou daqui para cá. Tá? O que significa isso? Significa que alguma coisa aconteceu naquele ponto. Nesse pontão aí que eu destaquei, de uma declividade mais alta, de uma descida mais rápida, para a declividade menor, uma descida mais lenta, tá? Lenta só pra gente entender, porque isso aí não tem nada a ver com claro, tem a ver com tempo, né? Mas nós estamos pensando aí mais na temperatura, certo? Então, pessoal, o que aconteceu aí? A estrutura perdeu a capacidade de relaxar. Você pode dar a energia que for, ou tirar, né? No caso, você está resfriando, a energia que for, ela não vai contrair. Mesmo que ela queira, ela não vai contrair. Sabe por quê? Ela não tem mais mobilidade. Ela perdeu mobilidade, ou simplesmente ela perdeu a capacidade de relaxar, ou simplesmente ela perdeu a possibilidade de mudar de conformação. Você precisa de temperatura relativamente alta para que possa mudar de conformação. Você precisa de um nível alto de agitação das moléculas para que tenha possibilidade de mudança de conformação. Depois dessa temperatura, você não tem mais, tá? Então lembra, você partiu do resfriamento do líquido, o líquido contrai bastante, porque ele consegue aí se adequar, ele tem mobilidade, e aí quando você chega aqui, ó, é como se fosse um estado sólido, mas a gente não pode falar que é um estado sólido, porque quando a curva é assim, são duas retas, só mudou de conformação, significa que esse material está no estado vítreo, ou seja, a estrutura dele congelou, perdeu a capacidade de relaxar, mas não foi capaz de cristalizar, não foi capaz de se ordenar. Então a estrutura congelou amorfa, né? Amorfa significa sem forma, ou como nós já sabemos dentro dessa área, desorganizado, tá? Então essa é a temperatura de transição vítrea. Pensando na descida, é a temperatura na qual as moléculas perdem a capacidade de relaxar. Quer ver um jeito fácil de vocês entenderem isso aqui? Aqui não tem nada a ver com o estado sólido, líquido, gasoso, nada. Mas eu fiz essa analogia quando eu dei esse curso, e eu acho interessante. Pense em moléculas de água. Moléculas de água no estado sólido são um bloquinho de gelo. Vamos fazer só 9, tá? Teriam 10 a 23. No estado sólido, elas estão ordenadinhas. No estado líquido, elas já têm mais mobilidade, ou simplesmente agitação. Para moléculas pequenas a gente fala em agitação. Para polímeros que a gente fala em mobilidade. Elas têm mobilidade, ó, um risquinho só para representar movimento, mas não muito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No estado gasoso, elas têm mobilidade pra caramba. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Né? Então, aqui, ó, 2 risquinhos para que vocês compreendam que elas têm muita mobilidade, tá? Mas isso é água, André. O que a água tem a ver com polímero? Molécula é molécula. Ela vai ter maior agitação conforme a maior temperatura. Ou no nosso caso específico dos polímeros, ela vai ter maior mobilidade, tá? Simplesmente assim. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, pensando no aquecimento, olha só, dá pra gente fazer essa análise pensando no aquecimento. Até mais simples, mas eu quis explicar no resfriamento porque é mais explicação mais clássica, tá? Eu vou expandindo numa taxa leve. Por quê? Porque eu não tenho muita mobilidade. As cadeias estão travadas, elas estão congeladas. A temperatura não permite que eu mude muito de conformação. Ó. Mobilidade, possibilidade de mudança de conformação. Só que eu aqueço tanto que uma hora chega numa temperatura em que elas começam a adquirir mobilidade. Quando elas começam a adquirir mobilidade, a expansão é muito mais rápida, porque elas estão mais móveis. Olha o exemplo da água. Tudo bem, aqui são moléculas pequenininhas, H2O, aqui é um sólido. No polímero você não vai poder falar que é sólido, porque, né, no caso, a gente ainda está pensando, para ficar mais simples, em polímeros que não têm ordem, né? Então, mas só para vocês entenderem, em termos de nível de agitação das moléculas, é a mesma ideia. Né? Aqui não tem nem gás, mas pensando no líquido e no vítreo, tem uma temperatura a partir da qual as cadeias têm mobilidade. Então, adquirir mobilidade, a expansão é muito mais rápida. Antes de adquirir mobilidade, a expansão é devagar. Ou pensando no resfriamento do líquido, para chegar no estado vítreo, eu resfriei, ele não deu conta de se organizar, mas ele congelou de maneira desordenada. Então, teoricamente, qualquer amostra poderia ser vitrificada, desde que você resfrie rápido o suficiente. O problema é que tem alguns materiais que exigem um resfriamento absurdamente rápido, que você não tem nem equipamento para fazer isso. Então não dá para você vitrificar tudo. Algumas estruturas são mais fáceis de serem vitrificadas. É o caso da sílica,
que faz, né, uma matéria-prima bem usual para o vidro comum. É o caso do poliestireno, o plástico... Opa, eu tô dando ESC aqui, não tem nada a ver. O plástico do tubinho da caneta Bic. Esses materiais, eles não precisam ser resfriados muito rápidos. O que acontece é que, assim, para eles organizarem, precisaria de um resfriamento muito lento. Então, um resfriamento normal para eles já é um resfriamento rápido, onde você vai descendo a temperatura do líquido, enquanto tem mobilidade, a estrutura tem capacidade de relaxar, ou seja, mudar de conformação, chega um ponto que ela já não tem mais. É como se a estrutura congelasse naquele formato desorganizado. Na natureza, tudo quer se organizar conforme você baixa a temperatura, mas tem coisas que demandariam muito tempo. Essas coisas que demandariam muito tempo congelam desorganizadas, ficando com estrutura de líquido e comportamento sólido. A grosso modo, esse é o estado vítreo, tá? Bonita a explicação no resfriamento, mas para polímero é mais funcional que a gente explique no aquecimento. Tg é a temperatura na qual as cadeias da fase amorfa adquirem mobilidade, tá? Então, se você tiver um polímero amorfo sem fase cristalina, passou um pouquinho a Tg, ele já está amolecido. Porque na Tg ele começa a adquirir mobilidade, né, na temperatura de transição vítrea, vai do vítreo para o líquido, né, ou no caso aqui para o fluido estranho, melecoso, que é o polímero, né? Então, a temperaturas pouco maiores que isso, você pode processar o seu material, pode passar ele numa máquina injetora, numa máquina extrusora, tá? Então, conhecer aí a TG é muito importante, principalmente para os polímeros amorfos e para moldar o processamento deles. Só uma observação rápida, a TG não é um ponto, tá? Ela é uma faixa de temperatura. Coisa amorfa amolece ou enrijece gradualmente, tá? Então, se eu repetir esse gráfico, volume específico por temperatura, o formato real dele, se a gente fosse medindo o volume específico em cada temperatura, seria um formato assim, ó. Assim ficou muito... vai ficar difícil de entender. Seria um formato assim, tá? Você tem aí duas taxas, mas você não tem um ponto que separa. O que você faz, ó, é vir aqui traçar uma reta, vir aqui traçar uma reta, né? E aí, esse ponto aqui, ó, é a TG, tá? E essas assíntotas, né? Isso nem seria assíntota, seriam tangentes, mas enfim. Pode fazer as assíntotas também. Assíntotas é quando quase toca e não toca. Tangente toca em um ponto, tá? Só falando aí da definição geométrica. Mas pode ser a tangente. O mais usual é a tangente, nesse caso. Então, o gráfico preto aí das tangentes é o gráfico teórico. Que a gente explica teórico, define teoricamente uma única temperatura em que a estrutura se congela, perde a capacidade de relaxar, pensando no resfriamento, ou então pensando no aquecimento, a partir da qual ela ganha a capacidade de relaxar. No caso dos polímeros, é a temperatura a partir da qual as moléculas adquirem mobilidade, tá? Mas ela é uma faixa, TG é uma faixa de temperatura, de onde você muda dessa inclinação aqui, ó, para essa inclinação de cima, tá? Então seria toda essa faixa aqui, ó, daqui até aqui, é de fato a faixa de transição vítrea do meu vidro ou do meu polímero amorfo. Mas, para simplificar, a gente põe um ponto aí para explicar a teoria. Espero que vocês tenham entendido a ideia geral, mas o que vocês precisam saber de verdade está em uma linha. Temperatura na qual as cadeias da fase amorfa adquirem mobilidade. Tá? Tá bom? Viajei muito na teoria, vamos pensar um pouco mais na prática. Tá? Vamos pensar um pouquinho mais na prática. Deixa eu salvar o slide para não perder ele. Vamos voltar para os nossos amigos aqui, ó. Agora a gente já sabe o que é TG, certo? Temperatura a partir da qual as cadeias da fase amorfa adquirem mobilidade. Certo? A desse é 100 graus. A desses dois aqui um é menos 20, o outro é 0. Varia conforme o grade, né? Igual a gente explicou, acho que eu expliquei antes de gravar. O grade, né, é a distribuição de tamanho de moléculas dentro de uma amostra de polímero. Diferentes grades, ou como a gente usa, né, no dia a dia, grade mesmo. Diferentes grades vão ter diferentes propriedades, tá? Então varia um pouquinho a TG desses dois caras aqui, em torno de 0, menos 20, e esse aqui em torno de 100 graus Celsius. Claro, a gente explicou, por causa do ancoramento, né? Essa coisa que ancora uma molécula na outra. Eu acho que isso eu já expliquei gravando, se eu não me engano. Espero que sim, porque senão uma pessoa que está assistindo no YouTube aí não vai fazer muito sentido para ela. Esses não têm esse ancoramento. Então, a TG é bem mais baixa. Você precisa de menos energia para dar mobilidade para a fase desorganizada. Aqui você precisa de mais energia para dar mobilidade para a fase desorganizada. Então eu acho que agora já tinha ficado claro na questão aqui do ancoramento, né, as diferenças entre um e outro. Mas agora vocês olham isso e pensam que existe uma coisa chamada
transição vítrea. A transição vítrea, por conta desse ancoramento, né, vai demandar mais energia para que ocorra a transição vítrea, ou seja, né, a temperatura a partir da qual as cadeias têm mobilidade vai estar só lá, da fase amorfa tem mobilidade, é só lá em 100. As cadeias da fase amorfa desses dois aqui já tem mobilidade em 0 e menos 20. Lembrando que isso aqui é o plástico duro porque ele está inteiro rígido, ele está no estado vítreo. O poliestireno está no estado vítreo. O gráfico dele é esse simplão, né, do comportamento térmico dele, é esse simplão aqui, né, que é como eu escrevi pequenininho lá em cima, mais próximo que o experimental, seria aquele pequenininho, mas a gente usa na prática esse aqui do azul. Na prática não, né, na explicação teórica para ficar mais fácil, esse aí do azul. Então isso aqui é um vidro polimérico. Ele é rígido à temperatura ambiente e ele é amorfo. Ele só tem TG. Acima de 100 ele está no estado amolecido, não seria líquido para polímero, mas eu deixei ele líquido para vocês entenderem a definição. E acima de 100 graus Celsius, abaixo de 100 graus Celsius então ele está, acima de 100 graus Celsius está amolecido, abaixo de 100 graus Celsius ele está vítreo, né? E ele é plástico duro. Os vidros têm características, sejam eles orgânicos, como esse, ou inorgânicos, como os vidros, né, de fato, vidro de janela e tal, né? Ou até vidros de aplicações mais tecnológicas, eles são duros e frágeis. Por quê? Porque eles estão rígidos, eles não têm mais capacidade de mudança de conformação. É uma estrutura congelada. Não é igual aos metais, você tem uma estrutura cristalina, mas que permite escorregamento de planos atômicos, né? Cerâmica, no caso, por ser iônica, não permite, dá repulsão elétrica, os planos não conseguem escorregar. Falei isso na nossa terceira aula, lá no presencial ainda, e aqui eu repeti, né? A cerâmica tem repulsão elétrica, então não escorrega. O polímero, se for amorfo, ele está inteiro no estado vítreo. Então você não vai conseguir fazer as cadeias fluírem, a não ser que você venha acima de TG, tá? Então por isso, primeiro, a gente explicou por que as temperaturas são diferentes. Mas agora a gente está explicando um jeito mais específico por que esse cara é o plástico duro. Porque ele está no estado vítreo. Todo ele, basicamente, porque ele é 98, 99% de fase amorfa, tá? Então ele está aí no estado vítreo. Agora, esses dois, a fase amorfa deles não está no estado vítreo, está no estado amolecido. Então, por que eles são sólidos à temperatura ambiente? A gente já explicou, que eles também têm fase cristalina. E a fase cristalina deles é super rígida, mais até que o estado vítreo. Então, no saldo, você tem um super rígido aqui, com uma totalmente amolecida. No saldo, eles ficam um plástico mole, um plástico mais maleável. Você tem uma mistura aí das regiões organizadas super rígidas e das regiões amorfas, amolecidas, que dá um meio termo. Não fica nem aquela meleca, que é o polímero derretido, e nem o plástico duro. Fica o que a gente conhece como plástico mole, tá? E como é que é o comportamento quando tem fase cristalina também? Porque na fase amorfa a gente define transição vítrea, né? Pensar em fase amorfa é transição vítrea. TG, temperatura a partir da qual as cadeias da fase amorfa têm mobilidade. Fim, tá? E a temperatura de fusão. A última coisa que falta a gente definir é a temperatura de fusão. Então vamos lá? Assim a gente termina essa aula logo mais. Então é a última lousa, tá? A outra eu já deixei escrita porque é um desenho mais chato de fazer. E aí a gente já termina. Depois entraríamos em processamento, mas infelizmente não vai dar. Temperatura de fusão cristalina ou simplesmente temperatura de fusão. Antes disso, antes de eu entrar na temperatura de fusão, eu quero comparar vocês quero mostrar para vocês a comparação de um outro tipo de sólido que não é o polímero, tá? Ali é um gráfico geral, vale para polímero ou não polímero, tá? Vale para qualquer sólido. Esse aqui, ó, vamos pensar em sólidos não poliméricos. É o mesmo gráfico. Volume específico por temperatura. Vou partir do resfriamento do líquido. Se eu fizer o resfriamento lento, imagina um material que dá para, pense em sílica. Sílica dá para você obter a sílica cristalina, que tem o quartzo, né? Tem vários aí polimorfos, vários cristais formados de sílica, como a sílica amorfa. Um resfriamento lento, você espera, você vai devagarzinho, porque aqui não tem tempo, hein? Então você não sabe. Aqui você só está vendo a variação de volume específico no eixo Y pela variação de temperatura no eixo X. Então, imagina que você vai fazer um resfriamento lento da sua sílica. Devagar. Quando ela ainda tem muita mobilidade, em temperaturas mais altas, a contração é rápida. Por isso que tem uma reta aí que cai, pensando da direita para a esquerda, ela cai rapidamente. Aí eu tenho uma queda abrupta. E aí eu chego no estado sólido. Aqui, de fato, é o estado sólido, ó.
Temperatura, TM, é temperatura de fusão. A gente já vai definir, também vem no inglês. M, melt, tá? Que é fundir. Então, ó, você tinha uma taxa aqui, ó, de contração rápida, só que tem uma coisa que no vidro não tem, que é uma queda abrupta. Porque a estrutura se organizou. Então ela ficou muito mais compacta. Você deu tempo, você ficou um tempo aqui nessa temperatura para que ela descesse e se organizasse. Aí, depois de organizada, a contração com a temperatura é mínima, tá? Agora, se eu resfriar a sílica rapidamente, ela não cai, ó. Ela continua, por um tempo, resfriando na mesma taxa. Por quê? Você resfriou rápido, você está resfriando rápido, ela quer organizar, mas ela não consegue. Como se estivesse brincando de estátua com o material. Ó, agora para. Não é porque você está resfriando rápido, não é? Ó, vou parar, hein? Vou tirar a temperatura. Vai organizando aí que eu vou tirar a temperatura. Vou tirar a sua mobilidade. Aqui não, aqui você não avisa. Você desce rápido. Então, ó, ela continua por um tempo na mesma taxa de contração até que a estrutura congela e ela não consegue mais relaxar. Tá vendo a diferença? Na TG você só tem mudança da taxa de contração. Na TM você tem uma queda abrupta de volume específico. Ou seja, olha aqui, ó. Aqui eu vou resfriar devagar. Dei tempo para cristalizar. Desceu muito o volume específico porque organizou. Aí ficou parado. Aí ficou rígido. Agora, quando eu venho na outra... Deixa eu tirar, né, os rabiscos para explicar para vocês. Quando eu venho na outra, ó, eu estou descendo rápido, não tem essa queda abrupta. Por quê? Porque não cristalizou. Então ele ficou ali congelado, desorganizado. Olha como o desorganizado tem maior volume específico, ou seja, mais expandido do que o organizado. Tá? Pense no volume específico como o quanto está expandido. Foi isso que a gente definiu no primeiro slide. Então aí seria o líquido, o estado vítreo, igual a gente já definiu. Essa parte de cima do gráfico aqui é igualzinho a gente já definiu. Ali embaixo é o que a gente chama de fato de sólido, que a gente vai falar que o sólido é organizado. Então tá aqui, ó, representando o estado vítreo, os átomos de sílica aí, né, que é silício, átomos de sílica não existe. Os átomos de silício e oxigênio. Não precisa nem pensar nisso, a gente põe um elemento só para ficar mais simples para vocês entenderem. Desorganizado, tá vendo? Os átomos estão ligados, mas estão desorganizados. Aqui eles chegaram a organizar. Porque o líquido é sempre desorganizado, tá? Essa queda abrupta é referente à organização. Compactou mais, ficou aqui, ó, no fim da história mais compacto. Aqui você não deu tempo, resfriou rápido, ele não compactou tanto, mas tem uma temperatura na qual ele congela. Que, já era. Se não organizou até agora não organiza, fica rígido assim. E essa temperatura aqui é sempre menor, tá? A TG é sempre menor do que a TM, porque afinal de contas, para organizar precisa ter alta mobilidade, então ainda precisa ter um pouco de temperatura. Depois que congelou, já era. Então, se a gente parar para pensar, é lógico, né? Uma coisa lógica, né? Não que é lógico que é fácil, é lógico que a gente consegue chegar nisso com a lógica. A lógica é que a TG seja mais baixa que a TM, porque depois que congelou já era. Para você organizar, você tem que ter um pouco de mobilidade, tá vendo? Então esse gráfico aqui, essa parte do L desce e vai para o S, seria um resfriamento lento. Essa aqui que vai do L para o V seria um resfriamento rápido, tá? Agora, no polímero, isso aqui então seria um gráfico de sílica. Mas se você pensar no metal, dá para obter essa curva, né? Metal, dá para vitrificar metal, não é tão simples assim, mas no metal, num resfriamento em condições normais, dá para você obter essa curva aqui do sólido, né? O L desce aqui no verdinho e vai lá para o S. Dá para obter. Para cerâmica também, a gente discutiu aqui sílica, né? Sílica cristalina, aqui embaixo que é o sólido, e sílica vítrea, né? Que é o vidro, né? Seria o quartzo aqui embaixo e aqui em cima o vidro, tá? Só para vocês entenderem melhor. O vidro tem outros componentes, além da sílica, mas seria o óxido de silício. Mas só para vocês entenderem melhor, tá? Então isso seria um sólido policristalino, como uma cerâmica, como um metal. Esse comportamento aqui dá para vitrificar metal também com resfriamentos absurdamente rápidos, tá? Dá, é possível, isso é possível em laboratório. Não é simples, mas dá, né? Não são baratas as técnicas, mas dá, né? Então você desce aqui, esse seria o gráfico típico de um metal. Em cima um resfriamento rápido, embaixo um resfriamento lento. Um metal ou uma cerâmica, tá? E o do polímero? Porque esse aqui é geral. Esse é o do metal, esse é geral, pode ser do polímero ou não, né? Porque só tem a parte amorfa e o comportamento, vocês viram, que é o mesmo, né? A parte amorfa aqui do que seria o metal é a cerâmica e do que seria o polímero. E na fusão, o polímero é assim também? Tem essa queda abrupta porque formou cristal? Não tão abrupta, mas tem. Vocês vão ver que tem essa queda também, tá? Ó, vamos lá de novo?
Último desenho, hein, pessoal? Eu sei que vocês estão cansados, eu imagino, porque até eu tô, imagina vocês, né? Como eu já falei. Então aqui, ó, vou fazer um grafiquinho aqui para definir temperatura de fusão. E aí o outro gráfico que nós vamos discutir já estará pronto, tá? Já estará pronto, olha que beleza. Então nós temos aí o gráfico aqui. Volume específico, novamente, por temperatura, tá? Vou fazer aí para vocês de novo o gráfico da TG, para a gente ter uma referência, que ficou muito baixo. E agora vamos pensar no aquecimento. Eu acho que aqui vai ser mais interessante a gente pensar no aquecimento. Ficou baixo do mesmo jeito, mas ele quer ficar aí, deixa aí. Certo? Lá nós fizemos dois caminhos, pensamos no aquecimento e no resfriamento, tá? Vamos pensar aqui só no aquecimento. Aqueceu, a taxa de expansão não era tão grande, tanto que expandiu daqui de baixo até aqui, tá? Depois que você adquiriu mobilidade, a taxa de expansão ficou bem maior, né? A taxa de expansão com a temperatura. Olha só como expandiu muito mais num intervalo aí parecido de temperatura, tá? Aqui, realmente, é o líquido, tá? E essa curva azul aqui é a curva do polímero, do aquecimento do polímero amorfo. Certo? É a curva azul. Agora, vamos fazer a curva vermelha do polímero semicristalino. Porque, afinal de contas, a gente fez para o metal, para cerâmica, mas não fizemos para o polímero. Primeira coisa, geralmente o polímero semicristalino vai ser mais denso, ou seja, vai ter menor volume específico, vai ser mais compacto. Ele tem TG? Ele tem TG. Vamos pensar aí, para ficar simples, que um polímero semicristalino vai ter TG na mesma temperatura, tá? A gente vai sempre avaliar materiais que tenham a mesma TG, materiais aqui teóricos, só para a gente comparar, tá? Mas para ficar uma comparação simples. Então o que acontece? É como se fosse o mesmo polímero, aqui amorfo, no azul, aqui no vermelho, cristalizado. Mas ainda tem fase amorfa, então vai ter TG. Ele vai adquirir um pouquinho de mobilidade na TG. Mas ele já está mais denso, ele já está mais compacto, por isso que eu comecei o gráfico aqui para baixo, porque a fase organizada é mais compacta. Então isso pensando que o mesmo polímero, né, o azul totalmente desordenado, o vermelho com algumas regiões ordenadas, ou seja, semicristalino, ele vai ter menos volume, porque a região ordenada é mais compacta, tá? Então o começo do comportamento aqui é igual. Então, deixa eu até arrumar aqui e deixar a mesma inclinação. Só que depois ele tem que fundir os cristais, porque no fim da história lá, a temperatura alta, ele tem que ter o mesmo volume específico. Ele faz assim. Não é tão abrupto o semicristalino igual os sólidos cristalinos. Olha só, vocês estão conseguindo ver? Porque o meu desenho não ficou muito bom, né? E acho que quanto mais grosso eu deixar aqui, pior vai ficar. Vamos apagar e arrumar. Vamos apagar e consertar. Não tudo, tá, pessoal? Sei que vocês estão cansados, eu também. E, né, final de ano aí, né? Não estamos no final de ano, mas estamos no final do ano letivo, né? Então é complicado. Dura que é muito ruim de apagar nesse software, principalmente quando tá com a internet, tá gravando e tal. Ó, então você começa a subir. Certo? Na mesma taxa aí. E aí depois que chegou na TG, a sua taxa aumenta um pouquinho. Tá? Só que aí vai acontecer o quê? Fusão dos cristais. Quando os cristais fundem, tem um aumento aí, uma expansão abrupta, porque os cristais são concentradinhos. Quando eles fundem, ele expande daqui até aqui, ficando com o mesmo volume específico da fase amorfa. Repara que ele está menor em todo o tempo aí. Por quê? Porque ele tem fase compacta, que é a fase cristalina. Então ele é mais compacto, certo? Quando chega na TG, ele começa a expandir na mesma taxa. Mas para chegar no mesmo volume do amorfo, ele tem que ficar amorfo também. O que é ficar amorfo? Perder a ordem. Ou seja, fundir cristais. Na verdade, ali, né, depois que fundir os cristais, os dois são amorfos. Se é o mesmo material, eles vão ter no fim da história ali o mesmo volume específico, tá? Aí a gente define aqui, ó, um ponto aqui intermediário, que eu não sei se vocês estão vendo, que aqui a curva faz como se fosse um U para cima, ó. Se eu completar ela, você enxerga o U para cima. E aqui a curva faz como se fosse um U para baixo. Se eu completar, você enxerga aí também, né? Então você tem aqui, ó, o que na matemática a gente chama de inflexão, né? Pensando só nessa parte da curva, o que era meio U para cima, não tem porquê eu deixar esse tracejado aqui, que eu usei isso aqui só para explicar.
E aí apagou onde não deve. Maravilha. É isso mesmo. É disso que eu gosto. Caramba. Antes estivesse fazendo na lousa, sairia com a mão suja de tinta, mas apagaria só os lugares que eu quero. Nesse ponto aí, ó, ou na inflexão, não precisa pensar nisso que é complicado, não, pensa num ponto intermediário dessa curva aqui, que tá vendo que ele não sobe igual aquela reta no gráfico anterior, que era uma coisa assim, ó, aquela reta subiria reto, né? Ah, que definição boa, né, André? Subiria aqui, ó, desse volume do fundido até o volume aqui, ó, subiria assim, pelo gráfico anterior, vou até voltar lá para vocês verem, aqui não, aqui é uma curva um pouco mais suave, a fusão do polímero, por diversas características, né? Uma delas é ele ter regiões ordenadas, regiões desordenadas, então você tem aí um comportamento um pouco mais sutil, é uma fusão que não é tão abrupta, é um pouco mais devagar, mas ainda é uma expansão muito mais rápida, né, do que do amorfo, tá? Então essa temperatura aí, né, a Tm é a temperatura de fusão, vamos escrever ela aqui em cima, ó. Vamos escrever ela aqui do lado. Tm é a temperatura em que você vai fundir os cristalitos. No polímero a gente usa muito o termo cristalito, tá? Por causa das lamelas, são cristais pequenininhos dentro do esferulito, que é a unidade maior. Então Tm é a temperatura em que você vai fundir os cristalitos. Ou simplesmente, em outras palavras, a temperatura na qual você vai eliminar a ordem. Então, pessoal, para processar, ó, isso que é importante dessa aula, vocês que são curso técnico, tá? Ficar muito no lado científico, para vocês não vira, mas eu tenho que passar, né? Para processar esse aqui, eu só tenho que pensar na TG, aquele primeiro gráfico, aquela primeira discussão. Passou dos 100 graus, eu sei que vai estar tudo amolecido porque eu não tenho que quebrar a ordem. Para pensar nesses dois, eu não posso pensar só na TG. O TG já é abaixo do ambiente, teoricamente ele já estaria pronto. Se fosse só a TG, ele já estaria pronto para processar. Eu tenho que pensar aí na Tm. Tá, beleza, a fase amorfa dele já tem mobilidade, mas em que temperatura ele funde? Aí você vai lá olhar. Para esse aqui é em torno de 165, para esse aqui eu não lembro direito, mas acho que é em torno de 110, 120, aqui é 165, certeza, graus Celsius, o polipropileno mais usual, usado na indústria é em torno de 165, que acho que é 110, 120, tá? Então quer dizer, você tem que também eliminar a ordem. Esse já vai estar amolecido quando você eliminar a rigidez. Quando você der mobilidade para a fase desorganizada. Esse, para amolecer, precisa dar mobilidade para a fase desorganizada, o que na temperatura ambiente já tem, ótimo, mas também precisa chegar a fundir os cristais. Então é como se esse aqui, ó, pensem nele como um amolecimento em uma etapa. Só tem que fase amorfa ganhar mobilidade, temperaturas pouco acima da TG, ele já está pronto para processar. Esses já estão acima da TG, na temperatura ambiente. Então você tem que fazer o quê? Quebrar a ordem. Aí tem que dar um intervalinho maior entre a Tm, né? Porque para fundir cristal demora um pouco mais do que para simplesmente amolecer. Então você espera aí dar umas temperaturas maiores que a Tm, 20, 30 graus Celsius, mas está pronto para processar. Porque pode ser uns 10, 20 acima da TG, você já processa esse. Já esse aqui, 20, 30 acima da Tm, é que você vai processar eles. Só existem esses três polímeros? Não, mas para fazer uma análise rápida aí para vocês, eles são muito usados, tá? E eles são bem diferentes, encaixa muito bem nessa aula. Eu cheguei a falar do nylon, mas não mostrei nada do nylon, tá? Então Tm aí, ó, temperatura de fusão, Tm, melt, fusão, e o G, glass, então, né, vidro. Então temperatura de transição vítrea, temperatura na qual as cadeias da fase amorfa começam a ter mobilidade, por isso que a expansão passa a ser mais rápida não em termos de tempo, tá? Mas vamos dizer assim, começa a ser maior com a temperatura, então rápida nem é um termo bom, começa a ser mais, a expansão começa a ser mais eficiente com o aumento de temperatura, só que existe um ponto aqui em que a mudança é mais abrupta, tá? Eu não queria que ficasse aí essa parte preta, queria que ficasse tudo vermelhinho, acho que ficaria mais bonito. Vamos ver se o software deixa. Mas deixou, maravilha. É isso aí mesmo. Então tá bom, pessoal? Nós temos essas duas temperaturas aí. Pensando num polímero que seria possível obter ele amorfo, gráfico azul e semicristalino, ou seja, com apenas algumas regiões ordenadas, gráfico vermelho, no amorfo você tem só uma temperatura de transição. Temperatura a partir da qual as cadeias da fase amorfa passam a ter mobilidade. No semicristalino você tem duas, porque ela ainda tem fase amorfa. Então você precisa dar mobilidade para a fase amorfa e depois fundir os cristais. Lembrando que naquele outro slide a gente fez análise nesse aqui para polímeros diferentes. Por isso que a TG desse é 100, a desses dois é 0, menos 20, tá?
Aqui pensa no exemplo teórico que você teria o mesmo polímero organizado e desorganizado. Então a TG seria a mesma, porque aqui é o mesmo, tá? Imagina que você conseguiu cristalizar o poliestireno, tá? Consegui cristalizar o poliestireno. A TG dele continua sendo em 100, certo? Mas o vermelho que eu consegui cristalizar eu ainda tenho que quebrar a ordem, tá? Certo? Mas tanto a fase desorganizada, tanto do que é inteiro desorganizado, quanto do que é só uma parte desorganizado, se é o mesmo polímero, vai ganhar mobilidade na mesma temperatura. Com esse eu preciso ter aí uma preocupação a mais, tá? Claro que aqui, como é o mesmo polímero, a temperatura aí de processamento vai ser a mesma. Ó, acima da TM, os dois já estão bem expandidos, garanto que já vão estar bem móveis, vão poder ser processados. Ou seja, porque nas máquinas, eu não sei se eu falei isso, estou falando como se fosse óbvio, né? Nas máquinas de processamento de polímeros, elas passam como melecona mesmo, o polímero no estado amolecido, tá? Então, você chegaria aqui na mesma situação. Só que esse que está desorganizado, partiria já de um volume específico bem maior, já estaria mais expandido, porque ele congelou desorganizado, não chegou a compactar. E aí chegaria lá no volume específico alto, da alta mobilidade, do processamento, das cadeias deslizando umas sobre as outras. Esse, como é semicristalino, ele era organizado, então ele era bem compactozinho. Primeiro, você deu mobilidade para a fase amorfa, aí você continua aquecendo até eliminar os cristais. Quando você elimina os cristais, ele chega no mesmo nível ali de expansão, tá? Então definimos aí TG e TM, duas coisas muito importantes para polímeros, tá? E finalmente, para terminar não só a nossa aula, mas o nosso ano, vamos falar de temperatura de cristalização. Eu não pus o título no slide, depois eu ponho, tá? Depois eu arrumo esse slide antes de mandar para vocês. Vamos falar de temperatura de cristalização. Vamos pensar pela última vez nesse gráfico. Vamos pensar agora num semicristalino, tá? Só dele. Chega de comparar o amorfo e o cristalino, porque para vocês verem ali a fusão, foi legal a comparação. Mas não precisa mais. Só o que tem cristal vai fundir cristal, como a gente viu no gráfico vermelho do slide anterior. E, obviamente, só o que tem cristal resfriando, né, só o que pode cristalizar, né, só o que pode formar cristal, vai formar cristais no resfriamento. Então aqui é só o polímero semicristalino, hein? Vamos ver como é que a gente compreende isso aqui. Ó, vamos pensar primeiro no aquecimento. Aqui tá bem legal esse slide porque eu fiz o aquecimento vermelho e o resfriamento azul, tá? Não é mais o azul amorfo e o vermelho semicristalino. Aquecimento aquece, vermelho, né? Até no ar-condicionado do carro tá assim. Resfriamento azul. Então eu vou subir, eu vou expandir o meu sólido. O meu sólido expande um pouquinho. Pode ver que eu variei essa linha vermelha, eu variei a temperatura. Mas se eu pensar aqui, o volume específico aumentou pouco. Aí chega na TG. A taxa de expansão aumenta, ó. Aqui na mesma variação de temperatura eu já aumentei um pouco mais, tá? Que não deu muito mais, mas senão a gente não consegue fazer o desenho. Pode ver que essa reta aqui da esquerda, da direita, tá mais inclinada, né? Porque eu já atingi aí a minha TG. Depois eu vou marcar a TG aí, tá? Aí eu começo a fundir os meus cristalinos. Até agora nenhuma novidade. Igualzinho o slide anterior, tá? E aí eu fiz a continuação da curva ali, tá? Daqui até aqui, ó, é a faixa de fusão. Na verdade, a faixa de fusão estaria mais ou menos por aqui, que é onde, né, aqui nem ficou um gráfico muito bom, porque... Não, ela estaria mais ou menos por aqui, ó. É que não ficou muito inclinado, porque é onde muda de concavidade, é onde, assim, seria um U para cima, completando... E aqui é como se fosse um U para baixo. Bom, a figura tá igual no livro. Não, vou ter que dar uma consertada nessa figura. Ficou meio zoado, é verdade. Vocês vão ver que eu vou dar uma consertada aqui no fim, já automática, não vou desenhar não. Aí vai dar pra gente identificar certinho o ponto. Tá, aqueci, até agora nenhuma novidade. Tem um ponto aqui no meio que não tá muito bem representado, onde fundiram os cristais, mas a gente viu ó, que aumentou muito o volume específico, ó, muito mais rápido que em qualquer outro lugar. Isso é fusão. Tá? Aumentou muito o volume específico é porque eliminou os cristais, eliminou aquela compactação que as regiões organizadas tinham. E foi lá em cima. E claro que com mais mobilidade também expande mais rápido. Ó. Pode ver essa taxa aqui. Tá? E esse começo foi só a fase amorfa que ganhou mobilidade, então aumentou um pouquinho só a expansão. Tá? Fase amorfa só ganha mobilidade, aumenta um pouquinho a expansão. Quando a semicristalina desorganiza, aumenta muito a expansão. E aí lá na alta mobilidade a expansão está bem grande. Tá? Polímero fundido, tá? Dei mobilidade para a fase amorfa e eliminei ordem. Vamos resfriar? Opa! Vamos resfriar? Tô resfriando. Olha só, aqui já faz uma diferencinha, tá? Ele já vai, vou resfriar por outro caminho. Mas isso não é importante. O importante é aqui, ó. Olha como o caminho de resfriamento é diferente.
Pelo menos nessa região aqui. Aqui na cabeça do passarinho. Tá vendo? Ó, o bico do passarinho, a cabeça do passarinho. Na cabeça do passarinho, olha como é diferente. Depois não. Depois que você já organizou os cristais, aí a taxa de contração é a mesma. E a... Travou? Sério, Teams? Sério que você salvou meu... Não sei o que o Teams queria, mas enfim. Aí ele começa a contrair na mesma taxa, porque ele já organizou. Depois que organizou, teoricamente voltou a ser igual. Nunca volta a ser igual, né? Mas voltou a ter propriedades parecidas. A grande diferença aqui, ó, é da fusão para cristalização. Nesse gráfico os caminhos são diferentes, nós já vamos entender por quê. Depois que cristalizou, a volta, o restante da volta é igual, tá? Vai contraindo, contraindo, até que chega na TG, a taxa de contração fica mais, vamos dizer assim, menos pronunciada em relação à temperatura. Beleza. Aí eu dei aquela consertada básica no gráfico, que eu falei que precisava, que agora a gente pode ver, ó, como se fosse um meio U. Vou até rabiscar aqui, depois eu apago. Como se fosse aqui um meio U, ó. Esse U aqui estaria para baixo. Esse U aqui estaria para cima. Então você tem uma mudança aqui, ó, de concavidade. Esse U aqui, ó, estaria para baixo. Esse U aqui, ó, estaria para cima. Né? Até aqui, mais ou menos, ó, você tem o U para cima. Depois que muda. Então vocês vão ver que eu marquei nesses dois pontos. Certo? A TG, a TM e a TC. Então o que é importante saber desse gráfico? Tá? Para finalizar a aula. Já vamos deixar ele pronto para fazer a nossa discussão. Consertei o desenho que não tinha ficado muito bom. Aí foi. Tá? Ó, então aquecimento e resfriamento. Tá? TC, durante o resfriamento, organizar. Então a gente viu aí a TG, a TM, já definimos as duas. Falta a temperatura de cristalização, tá? Para a maioria dos materiais, a temperatura de cristalização é a mesma que a temperatura de fusão. Ou você tem átomo empilhado, ou você tem íon empilhado, são materiais mais simples, tá? Ou é o vidro, que aí ele é comprido, são cadeias de sílicas não lineares, assim igual dos polímeros, né? Mas são grandes moléculas de sílica com substituintes, mas o vidro não organiza. Então não faria sentido discutir isso aqui. Mas o polímero é uma estrutura complexa. Termodinamicamente, você movimentar uma cadeia polimérica que está desorganizada num líquido e botar ela num cristal, não é qualquer coisa, tá? Então, acontece o seguinte. Com esse monte de energia que eu tenho na temperatura de fusão, que também, da mesma forma também, quebrar a ordem de um cristal não é uma coisa simples. Tem uma cadeia dobrada ali, um negócio enorme, né? Pensando em proporções atômicas, você vai ter que quebrar aquela ordem e deixar aquelas cobras que estão ali empacotadinhas, grudadinhas, fazer elas rastejarem igual cobra, deslizarem uma sobre a... Não é uma coisa fácil. Demanda energia, despende muita energia. E quando você tem esse nível de energia, você chegou nesse nível de energia, ele vai falar, bonitão, não vou organizar não. Tô aqui agitado, não tem jeito, quero mexer. Tenho temperatura alta, eu quero mexer, eu vou mexer, né? Então, naquela temperatura alta, nem pensar em cristalizar. Aqui tem muita mobilidade. Porém, as cadeias não querem ordenar. Então, aqui você tem cinética para cristalizar, mas não tem termodinâmica. Então, que seria assim, né? Tem movimento, mas não tem vontade química. Ela não quer ficar organizada porque ela está muito agitada, com muita mobilidade. Aqui embaixo seria o contrário. Aquela, se você respirasse rapidamente, você quer organizar, mas não vai, porque aqui não tem mais mobilidade nenhuma, ou está perdendo a mobilidade que está em cima da TG. Então, para polímeros, por conta da própria natureza da cadeia polimérica, ser algo complexo, não ser átomos empilhados ou íons empilhados, mas cadeias enormes, além de dobradas e torcidas, aí sim, vamos dizer assim, não empilhadas, mas colocadas uma do lado da outra, ou pelo menos crescendo radialmente naquela estrutura esferolítica que é super complexa, que a gente discutiu, né? O polímero é uma bagunça, não é? A região organizada dele tem cadeias desordenadas ali no meio, entre uma região ordenada e outra, né? Então, quer dizer, por ser essa bagunça, muita mobilidade, muita energia vai fundir. A molécula está agitada, teria mobilidade para cristalizar, mas aqui ela não quer, não tem a vontade termodinâmica. Isso traduzindo para vocês, os termos químicos corretos, físico-químicos corretos seriam, tem cinética, mas não tem termodinâmica. Ou seja, tem mobilidade, mas não tem vontade química aqui. Aqui abaixo, por que eu estou comparando essas duas? Vocês já vão entender. Aqui abaixo é o contrário, tem termodinâmica para organizar, mas não tem cinética.
Ou seja, tem vontade, que eu baixei a temperatura, agora ela quer ficar quietinha, quer ficar compactazinha. Mas aqui, se você resfriasse muito rápido aqui para a região da TG, não tem mobilidade suficiente. Então aqui, ó, sobra vontade, falta mobilidade. Tem termodinâmica favorável, mas não tem cinética favorável. Aqui, ó, tem mobilidade, mas falta vontade. Tem cinética favorável, mas não tem termodinâmica favorável. Então sempre, isso é uma regra, tá? Por conta dessa questão da termodinâmica, em uma você tem muita mobilidade e pouca vontade, na TM. Na TG você tem muita vontade, mas pouca mobilidade. Onde é que vai cristalizar? No meio. Quando a vontade e a mobilidade se equilibrarem. Aqui, ó, na TC, você ainda tem vontade, né? Perdão, você ainda tem mobilidade, não tanto quanto aqui, mas tem. Só que aqui você começa a ter vontade de cristalizar. Então, sempre a temperatura de cristalização de um polímero semicristalino, né? Amorfo não vai ter cristalização, vai estar entre TG e TM. Por quê? TM, mobilidade muito alta, não quer cristalizar. TG quer cristalizar, mas não tem condições porque a mobilidade é muito baixa. Onde é que você vai ter vontade de cristalizar, né, entre aspas, ou seja, termodinâmica favorável, mas também vai ter mobilidade, ou seja, cinética favorável? É sempre entre as duas. Então, para o polímero, ao contrário da maioria dos materiais, que a fusão, né, pode não ser um ponto, mas a faixa de fusão, aqui também é uma faixa. Daqui, ó, aqui é TC, né, então aqui é sacanagem eu falar aqui, mas daqui, sei lá, até lá em cima, toda essa voltinha aqui, ó, todo esse S, não vou rabiscar por cima não, tá vendo o S aqui, ó, a carinha aqui do passarinho, perto do bico, todo esse S é a faixa de fusão. Todo esse S aqui é a faixa de cristalização. No meu caso, a faixa de cristalização ficou maior, mas isso não foi proposital, pode ser maior, pode ser menor, depende das condições de resfriamento, tá? E aquecimento. Mas o que vocês têm que entender é o seguinte, nunca que vai fundir por um caminho e cristalizar pelo mesmo. Pela própria natureza do polímero, tá? Você precisa ter, vamos dizer assim, os outros materiais, você desorganiza e organiza com despendendo pouca energia do sistema. Você está quebrando aí átomos, né? Não é pouca, porque as temperaturas são mais altas, mas enfim, na temperatura que você está, não existe aí esse meio termo. Na mesma temperatura ou na mesma faixa de temperatura, desorganiza durante o aquecimento, no resfriamento, volta a organizar. Aqui não, você precisa desse intermediário para que tenha ordem, porque aqui está muito alta a temperatura, né? Nos materiais comuns, como são, vamos dizer assim, entidades menores com as quais você está lidando, são átomos ou são íons, eles organizam ali naquela temperatura, na mesma que começou a desorganizar. Aqui não, no polímero sempre vai ser, pela própria natureza da macromolécula, a forma dos cristais e tal, sempre vai ser numa temperatura intermediária, que é onde você vai ter tanto a vontade como a energia, como a mobilidade intermediárias. Aqui você tem baixa vontade e alta mobilidade. Aqui você tem alta vontade e baixa mobilidade. Onde é que você vai ter as duas intermediárias? Porque tem que unir, né, a fome com a vontade de comer. Tem que unir a vontade de cristalizar, termodinâmica, com a mobilidade para cristalizar, cinética. Ela está sempre aqui no meio, entre TG e TM, tá? Então é uma coisa importante pensando no processamento, né? Para processar o termoplástico amorfo, tenho que pensar para definir minhas condições na TG, não é o caso desse gráfico, mas tá? Para processar o termoplástico semicristalino, tem que pensar na TM, graus acima da TG, graus acima da TM. E a TC é importante para quê? Para o resfriamento. Depois que você processou, seu polímero vai se solidificar, vai se enrijecer. Se for semicristalino, a gente pode falar em solidificar. Mas ele vai se enrijecer, vai do amolecido para o rígido. Em que temperatura isso vai acontecer? Pode ser qualquer uma entre TG e TM. Eu posso escolher, dependendo das condições de resfriamento. Mas saiba que vai ser entre TG e TM. Aí vão ter mudanças. Aqui mais perto da TM formam cristais maiores, perto da TG formam cristais menores. Claro, aqui tem mobilidade para ir organizando, né? Aqui perto da TG já não tem mais, então vai organizar em cristais menores. Mas isso é muito específico para vocês. Saibam que TG e TM são para escolher temperatura de processamento, termoplástico amorfo TG, termoplástico semicristalino TM. Sempre um pouco acima, tá? Nunca o valor exato da TG e da TM. Mas essa é a referência para o amorfo, essa é a referência para o semicristalino. E que a de cristalização para os termoplásticos que cristalizam nas condições industriais aí de resfriamento, porque teoricamente, se você resfriar lentamente o suficiente, todos podem cristalizar, né? A natureza seria assim, se você resfriar rapidamente, né, teoricamente tudo pode vitrificar. Se você resfriar lentamente, teoricamente tudo pode cristalizar, tudo pode se organizar. Mas na prática, às vezes a gente não tem a taxa de resfriamento muito alta ou muito baixa que aquele material quer.
né, para ficar vítreo ou para ficar amorfo. Então, por isso essa diferença aí. Vão ter alguns que vão, né, seria mais ou menos essa ideia. De novo, última vez agora, você tem aí esse cara que precisaria ser resfriado muito lentamente para cristalizar. Não tem condições. E esses dois teriam que ser resfriados muito rapidamente para não cristalizar nada. Também não tem condições, tá? Então, teoricamente, resfriamento rápido, resfriamento lento é o suficiente? Teoricamente, sim. Mas às vezes você não tem condições de dar aquela condição de resfriamento que o material precisa. Aí você escolhe na sua aplicação se você quer cristais maiores e menos produtividade, né? Cristais maiores geralmente vão representar propriedades melhores também. Aí você deixa ele cristalizando um pouco mais perto da TM, um pouco mais aqui, tá? É possível. O gráfico vai ter outro formato, é outra condição de resfriamento. Ok. Nesse gráfico a temperatura de cristalização foi essa, nessa condição de resfriamento. Se você quer cristais menores, maior produtividade, você deixa ele cristalizando aqui mais perto da TG. Se for polímeros de cristalização rápida, ele consegue formar cristais pequenos aqui, tá? Mas cristais, se for um polímero de cristalização lenta, aí você não tem escolha. Você tem que chegar perto da TM, mais perto da TM possível. Então, essa é para escolher o seu processamento de termoplástico amorfo. Essa é para escolher o seu processamento de termoplástico semicristalino, sempre um pouco acima das duas. Essa é para escolher suas condições de resfriamento. Do termoplástico semicristalino, né? A do amorfo, como é TG mesmo, resfria o mais rápido possível para ganhar em produtividade. Espero que tenha sido interessante, tenha dado para acompanhar aí a discussão de comportamento térmico dos polímeros.